Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, hoje para falar da Minerva, que divulgou o resultado ontem. Então, eu gostei do resultado, achei um resultado bem positivo. Para quem não conhece, a Minerva é um frigorífico aí de carne bovina, exclusivamente carne bovina, né? Opera na região aqui da América do Sul, é a maior exportadora de carne bovina da América do Sul, com 21% do market share ali de exportação. Ela é dividida basicamente em três categorias, né? A indústria do Brasil aqui, produção aqui no Brasil, a Athena Food, que é justamente a empresa que opera todas as outras operações da América do Sul que não incluem Brasil, tá? E a trading, que daí justamente negocia produtos terceiros e justamente é importante ali para angariar inteligência de mercado, entender de preço, poder negociar melhor, então super positivo, tá? Como sempre, os vídeos que falam aí do processo de desenvolvimento da tese estão aqui na descrição, tá aqui embaixo, só descer aí no YouTube que você vê os vídeos todos, são inúmeros vídeos da Minerva, tá? Então eu provavelmente vou botar ele junto à playlist, tá? A tese vem se fortalecendo e essa é a parte importante. São 6 pontos ali da tese, então assim, é de fato uma tese bem construída, tá? Primeiramente, a operação sólida. A gente vai ver isso durante a análise ali do due diligence das contas, tá? Meio que a auditoria das contas para garantir que está tudo indo bem. A geopolítica das operações é muito positiva, na minha opinião. O fato dela estar toda localizada na América do Sul garante que ela não tenha envolvimento aí com a guerra comercial entre Estados Unidos e China, Estados Unidos e Europa e outras por aí. E além disso, a gente ainda se beneficia desse processo, porque uma vez que você não pode ou escolhe não ter mais comércio ali entre Estados Unidos e China, algumas operações como a da China, por exemplo, tem que correr para outros mercados, o Brasil, um dos exemplos, né? A ASF, né, a African Swine Fever, a febre suína africana, é mais um ponto, aí, mais um pilar dessa tese de investimento. Né? A gente tem ali essa situação aí, as projeções mais detalhadas no segundo trimestre de 2019, no vídeo do segundo trimestre de 2019, tá? Mas é algo que a gente mantém aí. A FAO, por exemplo, vem aí aumentando o número de suínos, a estimativa de suínos mortos ali na China. Toda vez que ela faz uma revisão daqueles números, a gente vê que está espalhando consideravelmente. O quarto pilar aí seria o que? As habilitações. A gente viu aí o Brasil, através da Tereza Cristina e do Ministério da Agricultura, trabalhando forte para habilitar frigoríficos aqui do Brasil para exportação. 5 da Minerva habilitados recentemente para a Indonésia, 7 no total ali habilitados para a China. Tá? Os Estados Unidos deram uma adiada, mas de qualquer forma a gente tem ali uma posição bem positiva, né? Incluindo ali a Indonésia, que é o maior mercado halal do mundo. Tá? Então, assim, deve ser bem positivo, especialmente a gente deve ver isso refletido nos números agora, no quarto trimestre de 2019, que deve ser o primeiro trimestre aí com aquilo ali, o trimestre todo representativo ali, né? Então deve de fato começar a ter negócio nesse sentido. O quinto ponto aí, é uma empresa ligada à proteína animal que não tem nenhum envolvimento com carne fraca, nem corrupção, nem empréstimo suntuoso de BNDES, nem nada. Então, assim, não tem nenhum envolvimento ali com questão judicial, isso é super positivo, tá? E o sexto, as novas iniciativas, a gente vê aí que recentemente ela começou aí o projeto de joint venture com players chineses, justamente para ter ali uma parte de distribuição, capilarização da operação na China, captar mais inteligência de mercado lá e possivelmente, eventualmente com o desenvolvimento da operação, conseguir ali fazer um branding da marca, justamente para conseguir um contato mais direto com o cliente final. Tá? Ganhar mais conhecimento também no mercado chinês, isso é super positivo, é um longo prazo grande. E menos importante, mas eu achei interessante citar aqui, há algum tempo atrás eles lançaram um app justamente para poder fazer esse contato pecuarista e indústria, gerar mais transparência. Eu acho que isso daí é um movimento interessante, por mais que talvez não seja tão relevante para a empresa, é um movimento interessante. Tá? A gente começa ali na joint venture, e vocês podem ver aí pelo quadro detalhes a mais, né? Mas assim, basicamente é para melhorar a penetração da Minerva na China, e isso é super positivo, tá? E ela vai levar mais um tempo para operacionalizar, eles falaram ali de final do ano, tá? Por causa da questão burocrática de abrir uma empresa na China e por aí vai. Eu acho que o fato de ter players lá participando junto, ser uma joint venture facilita bastante. O negócio está indo rápido, mas de qualquer forma leva um tempo, é uma operação para ser efetivada, não é qualquer coisa, não é trivial. Então é natural que leve um pouquinho de tempo a mais, tá? Para dar um panorama rápido da operação, só para a gente se ligar em como é que está a operação ali, a gente vê que o market share nas regiões, quando a gente fala de exportação, a gente vê ali só para ter uma noção de como é que a Minerva está operando. 73% da exportação da Colômbia, lembrando, carne bovina, tá? 44% do Paraguai, 22% do Uruguai, 18% da exportação do Brasil e 16% da exportação da Argentina. Então é uma posição aí considerável nos mercados aqui da América do Sul. Tá? A gente vê ali que o percentual de receita bruta por divisão, e a gente está falando da BR, Athena Food
e trade, né? 49% da receita bruta veio nesse momento aí da indústria do Brasil, 39% da FINA, 12% de trading, tá? Dessa receita bruta, o percentual de exportação, e aí a gente está falando de BR e a FINA, no terceiro trimestre de 2019, 66% do faturado ali pela BR, pela indústria aqui no Brasil, veio de exportação, 79% da FINA veio de exportação, então a empresa é majoritariamente exportadora, né? E essa exportação tem como destino principal, quando a gente fala dos últimos 12 meses, no caso do Brasil, 25% Ásia, 22% Oriente Médio, tá? E no caso da FINA, 44% Ásia, bem forte ali, voltado ali para a Ásia, né? E 19% as Américas. Lembrando, isso daí ainda não conta com justamente uma engatada aí dessa abertura da Indonésia e nem das novas plantas da China, então ainda é muito incipiente aquilo ali, a gente deve ver esse número mudar, tá? Falando no consolidado, a gente vê que no terceiro trimestre de 2019, 39% da exportação foi para a Ásia, 16% para as Américas, da Ásia, da questão da Ásia, 30% é só China, então 30% China, 9% o restante, deve aumentar esse restante com a entrada da Indonésia. Com as habilitações recentes, a empresa fala que deve passar nos próximos 2 semestres tranquilamente esse percentual aí de 39% para 45% ou mais, tá, de participação da Ásia. Quando a gente olha os últimos 12 meses, só para ter ali como noção, 36% Ásia, 15% América, então a gente vê que está começando a puxar mais forte agora para a questão da Ásia, né? A evolução no panorama ajudou a elevar a utilização da capacidade instalada, e isso daí é muito positivo, tá? A gente vê o Brasil ele trabalhando porque dilui o custo fixo, né? Então a gente vê o Brasil trabalhando em 79,8%, a FINA trabalhando em 77,7%, o consolidado aí em 78,7%, aproximadamente o mesmo do terceiro trimestre de 2018, tá? De qualquer forma, bem positiva essa mudança. Passando isso, a gente vê, vai para o due diligence das contas, só para ver ali a questão de como é que estão as contas, né, para garantir que não tem nada de errado. Isso daqui é muito mais a trajetória que a empresa está seguindo do que as contas em si, mas de qualquer forma é sempre bom a gente dar uma olhada para ver se está tudo dentro ali do capô, né, tudo motor rodando legal, troca de óleo, por aí vai. Péssima analogia, mas de qualquer forma, quando a gente olha, eu acho mais interessante olhar os números last 12 months, os últimos 12 meses, né? Porque daí corta a sazonalidade, né? Então é uma coisa mais interessante. De qualquer forma, a gente vê ali que a receita líquida tem um crescimento de 4% frente ao terceiro trimestre de 2018, atingindo 4,5 bi de reais, tá? Nos últimos 12 meses, um crescimento muito mais forte, de 8,4%. O EBITDA, crescimento de 1,2%, 454 milhões de reais. Nos últimos 12 meses, um crescimento de 11%, bem forte, inclusive melhoria de margem, né? A gente vê que a margem nesse trimestre bate em 10,1% versus 10,4% do mesmo trimestre do ano passado. E quando a gente fala últimos 12 meses, LTM, Last 12 Months, 9,5% versus 9,3%. O lucro líquido, que definitivamente não é o foco, eu sempre falo isso quando eu faço análise dessa empresa, tá? Desconsiderando o efeito 93,4 milhões de lucro, desconsiderando o efeito não caixa, né, da variação cambial, que é não caixa, que acaba afetando ali a dívida, né, e a correção monetária, que é efeito da Argentina e que também não é caixa. Então, assim, de qualquer forma, se a gente for considerar ali a redução do prejuízo, mesmo considerando o efeito não caixa, ainda assim a gente vê uma melhoria ano a ano, terceiro trimestre de 2019 versus terceiro trimestre de 2018, e últimos 12 meses versus últimos 12 meses do ano passado. Então, assim, de qualquer forma é uma melhoria, não é meu foco. O endividamento não incomoda, a gente vê uma manutenção da alavancagem em 3,8, igual o segundo trimestre de 2019, tá? Mesmo com um crescimento do câmbio de aproximadamente 10%, e a dívida estando atrelada a 79% a USD, né? ao dólar americano. Então, assim, a empresa trabalhando super bem ali para justamente manter aquilo ali controlado. O caixa cobre até 2026 a dívida, então, assim, zero de preocupação de curto prazo. Tá? E aí a gente passa para a joia da coroa, que eu sempre comento que é a joia da coroa, que é o quê? A geração de fluxo de caixa. A empresa gera há 7 trimestres consecutivos fluxo de caixa livre positivo. Então, depois de investimento, depois de pagar custo financeiro, a empresa gerando caixa, 510 milhões de reais no terceiro trimestre de 2019 de fluxo de caixa livre, 1,06 bi nos últimos 12 meses. Então, geração de caixa muito forte. Tá? E isso, em grande parte, pela melhora da eficiência, além da geração de caixa no EBITDA, a melhora da eficiência permitiu bastante, tá, que ela reduzisse ali a necessidade de capital de giro, que é super positivo. Então, assim, 2 fatores principais ali. O primeiro, a gente tem mais clientes novos de regiões onde a gente considera ali o crédito não muito certo, não conhece ainda o cliente. Então, o que você faz?
o cliente acaba financiando a operação através de antecipação das compras, ele antecipa o pagamento das compras, e isso daí faz com que a empresa trabalhe toda a entrega e toda essa operação com o financiamento do cliente, isso é super positivo, e reduz justamente a necessidade de capital de giro, ela não tem que financiar para entregar e daí receber, tá? E além disso, um trabalho forte ali do time com os fornecedores que acabaram dando um prazo consideravelmente maior. Esse aumento de prazo reduz a necessidade de capital de giro também, tá? Então a operação está sendo cada vez mais financiada ali pelo cliente final ou pelos fornecedores, super positivo, mostra aí o ganho de habilidade em lidar tanto com o fornecedor quanto com o cliente final da Minerva, né? E isso daí, pelo que disse a empresa durante a teleconferência, é sustentável e ainda tem espaço para melhoria. Então isso é super positivo, é bem possível que a gente trabalhe aí, à medida que vai ganhando escala, com uma puxada maior ainda de redução da necessidade de capital de giro. Eu vejo isso como super positivo, uma empresa que vai trabalhar mais magra ali, né? O fluxo de caixa operacional, só para a gente constar ali, né? Não o livre agora, falando do operacional, 955,2 milhões, quase R$1 bilhão de fluxo de caixa operacional nesse trimestre, super positivo para a empresa. E aí a gente passa para finalizar aqui outros pontos relevantes. Primeiramente, a questão que eu tinha comentado durante a live, que era uma parte que eu ia ficar curioso para ver, o inflacionamento da carne aqui no Brasil, né? A gente viu que na semana passada a gente teve aí pela primeira vez no futuro do arroba do boi gordo, ele passar ali os R$200, tá? Na arroba. Então, assim, conversando com a empresa, eles dizem aí que eles estão conseguindo repassar para o preço final de exportação esse custo aí aumentando aqui no Brasil, né? Isso daí, na verdade, é uma pontada, essa questão de R$200, mas de qualquer forma, a gente vê um inflacionamento na proteína animal aqui no Brasil, na carne bovina, tá? Na arroba ali do boi, e eles estão conseguindo repassar isso com um ganho de margem de aproximadamente 200 basis points, o que vai significar que a margem para o quarto trimestre da exportação, pelo menos, vem aí na faixa dos 12%. Então isso é super positivo, eles estão conseguindo repassar muito tranquilamente por causa da demanda muito forte lá de fora, tá? E aí a gente já deve ver justamente reflexo disso, tá? Nesse aumento de rentabilidade operacional no próximo trimestre. E isso daí é super positivo, eles veem inclusive a possibilidade de se manter por uma boa parte de 2020 com a questão da febre suína africana e por aí vai. Segundo ponto, a Argentina, tá? A carne exportada ali gera divisa, então para o país como um todo é importante, causa a entrada de dólar, né? Não afeta de forma muito forte a inflação, como por exemplo seria o caso do trigo. Então, sobre essa questão que está se discutindo aí de aumentar tributo sobre exportação de agro lá, eles veem como possível muito mais agressivamente em produtos que afetem diretamente ali o core, né, o centro da inflação local, que não chega a ser o caso da carne. Então, com relação à carne, eles veem ali possivelmente uma dobrada ali na tributação, né, de 3 para 6 pesos, tá? E aí isso daí, de acordo com o CFO da empresa, o Tickle, no big deal, não seria um grande problema para a empresa, tá? Seria ali, obviamente é ruim pagar um delta a mais, mas como as margens estão expandindo consideravelmente pelo aumento da demanda ali, não seria um grande problema. Terceiro ponto, o IPO no Chile nesse ano não vai acontecer, tá? Eu até acho bom, porque eu nem sei se a gente deveria estar fazendo esse IPO, a empresa está começando aí numa direção muito positiva, tá? Mas é mais pela indefinição da Argentina do que a indefinição no Chile. Tá, fica complicado você vender ali um pedaço da Athena Food que tem 30% do faturamento dela vindo justamente da Argentina, quando a Argentina está passando por essa situação toda. Tá? De qualquer forma, se tiver interesse aí da empresa que está estudando consistentemente esse IPO, tá? Ela tem ali a licença até abril de 2020 e para ela não seria muito difícil pedir uma extensão de mais um ano no Chile. Esse tipo de coisa é trivial, ali não é algo que de fato incomoda. Tá? Como último ponto, a gente teve um ajuste de produção no Uruguai, férias coletivas durante o período de junho, que assustou bastante gente. E aparentemente a regulamentação do Uruguai ali, a regulação do Uruguai desse setor de carne bovina e tal, já é ajustada para esse tipo de coisa, tá? No inverno ali, geralmente eles inclusive auxiliam, eu não sei muito bem como é que é o pormenor ali, mas a empresa deu a entender que eles inclusive ajudam ali no pagamento de férias desse funcionário durante aquele período. Então assim, algo que é padrão ali, tá? Por causa da sazonalidade do gado e por aí vai. A exportação de gado vivo no Uruguai, tempos atrás, aí, foi muito forte, então tem toda uma questão de pedir para poder importar gado, para poder justamente replenish aquele rebanho, né? Reavivar aquele rebanho. Isso daí só vai se resolver à medida que a gente vê a resolução da eleição presidencial no Uruguai. Então assim, ainda vai um tempo, mas de qualquer forma eles não pareceram muito preocupados com esse tipo de coisa.
A minha posição, e aí eu boto o preço médio aqui do lado, porque eu vim buscando ela e fazendo preço médio há bastante tempo, teria que ter um espaço considerável aqui para botar minha posição inteira. O meu preço médio ali, como vocês veem, ele altera de tempo em tempo, isso porque eu tenho junto ali a opção de compra, BIF11, da subscrição de ação, e aí isso daí acaba afetando, como ela veio de graça na subscrição de ação, acaba afetando o preço médio, à medida que aquele preço sobe, o preço médio cai, tá? Eu acho que é uma operação ótima para longo prazo, tá? É a maior posição que eu tenho em carteira, o time da Minerva é muito forte, tá? O ambiente no qual eles estão inseridos é muito bom, especialmente com a questão de febre suína africana, o aumento da demanda agressivo por proteína animal e a possível melhoria aqui do Brasil, de economia local e por aí vai. Eu acho que a gente está bem posicionado aqui na América do Sul, eu vejo como uma baita uma operação de médio e longo prazo. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, @investircomsim, só ir lá falar comigo, nenhum problema, tá? E por hoje a gente fica por aqui. Vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com mero detalhe e até a próxima análise.